Esta semana Pedro Mexia declara-se não por causa do resultado das eleições em França. João Miguel Tavares confessa-se mal alugado, com os olhos postos na mulher de Varoufakis. E Ricardo Araújo Pereira, algures pelo mundo, sente-se oportuno. Está reunido o Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pela contagem de votos na Madeira. Vamos discutir neste Governo de Sombra se, a nível nacional, há ilações a retirar do resultado, com a confirmação de mais uma maioria absoluta para o PSD. Mas antes temos de testar a ligação ao Ricardo Araújo Pereira. 1-2, escuto. Ricardo, escuto. Alô, estou também à escuta, Carlos. Como é que está o tempo por aí, Ricardo? Seja lá isso onde for. Tá, eu creio que se nota, não é? Estou à isso é um offshore, isso é um offshore, claramente um offshore. Não é, mas há aqui realmente uma placidez que está muito agradável, embora não substitua o Tejo e muito menos o rio que corre na minha aldeia. Podemos começar por aí, pela distribuição de pastas. O Ricardo quer ser desta vez Ministro da Justiça Popular. E sente-se bem preparado para o cargo, exato, Ricardo? Razoavelmente bem, por causa desta tentativa de, basicamente, de uma nova lista VIP, não é? De Very Important Pedophiles. É uma nova lista que o Governo pretende fazer. Agora a Ministra da Justiça deseja listar os pedófilos e as pessoas podem ir à esquadra verificar quais são os pedófilos da sua área de residência. Mas a nova Presidente da Associação Sindical dos Juízes diz que essa chamada lista de pedófilos é inconstitucional. Pois, tem esse pequeno problema de algo que parece ser ilegal, mas não é isso que vai deter o Governo. Temos essa experiência, não é? O Governo tem argumentos fortes. Pois, a Ministra da Justiça falou de uma taxa de reincidência de quase 80%, mas, entretanto, soube-se pelos jornais que os números que a Ministra usou dessa taxa de reincidência de pedófilos, os condenados, que são números que não têm nada a ver com os estudos conhecidos sobre o assunto. Com a chamada realidade. Sim. Exato. Acho que não é 81, é 18. É uma espécie, é uma troca de números e tal. Às vezes acontece, viramos a página ao contrário e aquilo fica de cabeça para baixo. Exatamente. Vamos por partes. Eu creio que, primeiro, se fizermos essa lista, que é uma lista que a Ministra diz que as pessoas depois podem saber, vão à esquadra e sabem, é este pedófilo, sabem qual é, mas não podem contar. Podem dizer às pessoas qual é o pedófilo que lá está. Que eu creio que as pessoas vão cumprir à risca essa indicação. Agora, creio que deve haver mais medidas, mais regulamentação, por exemplo, de que tamanho são as fogueiras que vão fazer a seguir para queimar lá os pedófilos da sua área de residência. Eu creio sinceramente que esta medida beneficia mais os pedófilos, que são pessoas que não conseguem conviver muito e podem ir informar-se quem é que há mais pedófilo aqui na minha vizinhança. E estabelecer, se calhar, grupos de debate, não sei que tipo de coisa é que eles se interessam por fazer, mas eu sinceramente preferia, por exemplo, quem é que sabe de canalizações na minha zona? Gostava de ver que houvesse essa lista. Mas isso não é tarefa para o Ministério da Justiça. Onde é que me posso dizer? E se forem pedófilos canalizadores, aí já aceitas uma lista? Por exemplo, talvez as miúdas saiam de casa, tenho um problema numa torneira. As miúdas saiam daqui que vem o senhor pedófilo canalizador. Pronto. Agora, vamos lá ver, esta questão, as pessoas, é uma questão muito popular, não é? Porque as pessoas, sempre que se fala em pedofilia, as pessoas dizem era matá-los. E não é que não mereçam, mas não é... Enfim, digamos que, como isto não é o faroeste, ainda, se calhar não é a nós que compete andar depois a limpar sarampo. Qual é o grau de gravidade desta troca de números que aparentemente veio do Ministério da Justiça como argumento e que é um argumento que não serve de grande coisa? Não, a gravidade da troca de números é enorme. Verdadeiros.
A gravidade é enorme, porque nós, evidentemente, estamos aqui a discutir dois interesses profundamente conflituantes. Ou seja, é evidente que dentro daquilo que são as regras básicas da civilização, uma pessoa que cumpre a sua pena, depois de a cumprir, não tem necessariamente de ter o Estado sempre a olhar por cima dela. Já pagou a sua dívida à sociedade. Agora, por outro lado, é evidente que estamos a falar de uma parafilia, de algo muito específico, e que há crianças em causa, e que se existe ou não uma taxa de reincidência, será ou não essa taxa de reincidência suficientemente elevada para, de facto, continuar a ser um perigo para a sociedade. Quer dizer, isto não é fácil estar aqui a opinar sobre isto. É um daqueles casos em que são precisos estudo. Tal como na lista VIP, também é uma questão de acesso. É muito diferente dizer que as autoridades continuam a monitorizar o paradeiro e as atividades de pessoas que foram condenadas por pedofilia e já cumpriram a sua pena, mas por razões de alarme social, etc., continuam a ser ou os pais têm acesso. Claro. Ou outra coisa é estar na internet, ou seja, onde for, seja qual for o modelo que não é mas previamente a isso, a taxa de reincidência é muito importante. Saber de que percentagem é que estamos a falar é muito importante, porque evidentemente todos nós sabemos que a maior parte destes crimes acontecem dentro das próprias famílias. Exatamente. Portanto, isto não é despeciendo a senhora engraçada. Afinal, não são 81, são 18. Evidentemente que isto, num caso como este, dolo neste engano. É um erro de uma enorme gravidade. Eu não quero acreditar que seja dolo. Não sei. Mas não faço ideia. Se não é amadorismo. Sim, mas tendo em conta as experiências anteriores do Governo, eu voto mais em amadorismo do que dolo. Amadorismo já tem havido bastas vezes. Tem uma explicação para a insistência, para a reincidência da Ministra nesta questão, que tem sido para ela desde há muito um cavalo de batalha? Sim, quer dizer, isto mais do que ser inconstitucional é uma má ideia, que é pior do que ser inconstitucional. Mas sabemos que ser inconstitucional não é necessariamente um argumento para deter medidas do Governo, não tem sido. Agora, eu não tenho a Ministra da Justiça como populista, não tem sido essa a abordagem dela à Justiça, mas há qualquer coisa aqui, sobretudo se basear em números que são falsos, que é de populismo. Isto aproxima-se, aliás, há muitos exemplos diferentes, com acessos diferentes, etc. Há muitos exemplos em vários países sobre leis deste género e sobre medidas deste género, e há aqui isto favorece a ideia do vigilante, não é? Isto é uma homenagem ao Clint Eastwood, não é? Isto favorece os grupos de cidadãos que, sabendo que há uma pessoa que foi condenada por pedofilia a morar no bairro agora, lhe começam a partir vidros, lhe começam a tirar coisas contra a porta, lhe começam a mandar cartas anónimas e, portanto, isto não é um assunto menor, não é? E já tem havido casos de assédio, pessoas que cometeram um crime e já pagaram por ele e não havia reincidência, hipoteticamente não havia nenhuma reincidência em causa, mas continuam, no fundo, a ser penalizadas, e acho que é uma matéria em que se deve ter um cuidado absolutamente enorme, e o cuidado enorme, errando nas taxas de reincidência, não é enorme. Está entregue, então, a pasta de Ministro da Justiça Popular ao Ricardo Araújo Pereira. Agora é a vez do João Miguel Tavares ser Ministro do Spin, para favorecer ou para denunciar os chamados spin doctors. Tendo em conta a verdade e a transparência, é para denunciar, evidentemente. E de que tipo de spin é que quer falar? É spin governamental, desta vez, que é para não dizer que eu estou sempre a bater na oposição. Desta vez é para bater no Governo, e nomeadamente em Pedro Passos Coelho, porque ele fez para o senhor que se lixa nas eleições, fez assim um spin de todo o tamanho esta semana, quando saíram as notícias de que a Fitch, que se esperava que fosse a primeira das agências de notação a subir o rating da República Portuguesa para cima de lixo, afinal não veio a acontecer. Nós estávamos a esperar chegar à tampa do caixote e a espreitar cá para fora, mas não, a Fitch veio e pumba, tapou-nos outra vez, atirou-nos outra vez com a tampa do caixote por cima da cabeça. Mas Passos Coelho tem uma boa explicação e para o que aconteceu. Coelho, a explicação que ele deu foi: é normal. E não esperem até às eleições que o rating de Portugal suba, porque as agências estão à espera de conhecer os resultados das eleições. O que é que esta permanência no nível de BB+, veio acompanhado de um relatório e de uma justificação da própria Fitch. E essa justificação não tinha nada a ver com as eleições. É porque a dívida
é astronómica. Tem só uma, déficit... mas não se aplica. Quando ele fala do perigo de partidos populistas, mas não se aplica ao caso. Sim, quer dizer, as razões são aquelas dos quais toda a gente fala quando aponta os perigos da economia portuguesa. Há dúvidas que o déficit realmente consiga chegar nos 3% e estabilizar lá, a dívida é gigantesca, temos tanto a nível do Estado como das empresas, está tudo sobreendividado, o crescimento abrandou, é um crescimento muito pequeno, quer dizer, e são essas as razões. Portanto, as razões não são, na verdade, por aquilo que possam não vir a fazer o PS, são mais por aquilo que o Governo fez ou deixou de fazer, embora se admita que houve algumas reformas, diz também que elas não foram suficientes e, de facto, quando se compara o crescimento, por exemplo, da Irlanda com Portugal depois da saída do programa de resgate, existem diferenças enormes e é por isso que Portugal continua como está. Essa coisa de andar a agitar o papão, ai que lá vem o António Costa ao PS, neste caso é puro spin. Também não acredita, ou melhor, também não compra a tese de Passos Coelho, Pedro Mexia? Vamos lá ver. O spinning, esta coisa de dar a volta ao texto, de fazer uma voltinha, digamos assim, como podemos traduzir o spinning por dar uma voltinha, ainda por cima tem conotações divertidas. Esta coisa de dar uma voltinha às coisas que as instituições europeias disseram sobre toda a espécie de credibilidade, de ratings, de desemprego, de déficit, de índice, tem sido os nossos 4 anos até aqui no programa. E, de facto, nunca o Governo diz, perante números maus, isto é uma miséria, nem perante números bons, não desvaloriza. Portanto, é normal que dê sempre a volta ao texto. Menos normal, acho eu, é alegar que a justificação é uma, quando ela não está no texto, de facto. Aquela referência aos partidos populistas está certamente a pensar em casos europeus, mas não se avizinha no cenário português que um partido populista vá vencer eleições ou que vá ter sequer uma votação muito expressiva. E, sobretudo, parece-me sempre uma má ideia formular a questão do ponto de vista atenção ao resultado das eleições, porque lá fora podem não gostar. Isso parece-me sempre uma má ideia do ponto de vista democrático. Temos que diminuir um bocadinho a ideia de democracia. Exatamente, não gosto muito dessa ideia. É uma ideia que não é objetivamente falsa, porque lá fora estão a olhar para nós, mas não me parece que seja um político que se candidata a eleições que deva ter esse discurso. Como é que está o seu rating nesta Páscoa, Ricardo Araújo Pereira? Dá lixo, é lixo na mesma. Eu achei que justo que Portugal tivesse sido mantido no lixo, achei que as justificações de Passos Coelho eram lixo e, portanto, acho que tudo isto é um aterro sanitário bastante grande em termos económicos e até ideológicos, porque então as agências de notação não faziam parte do jogo, desse livre e saudável jogo que é o mercado, desse bonito jogo que é o mercado. Já no outro dia, não sei se lembram, o Cavaco também veio dizer, primeiro as agências de notação no tempo do Sócrates estavam a fazer o seu papel, o que é que haviam de fazer? Por amor de Deus, então o país estava péssimo, o que é que as agências vinham dizer? Depois mudou o governo e as agências continuaram a dizer que o país estava péssimo. Não o nariz, o país estava péssimo. E o Cavaco aí diz, quer dizer, já não se percebe bem os critérios destas agências. E, portanto, as agências de notação são uma espécie de... estão para a política e para a economia como a arbitragem está para o futebol. Quando decide a nosso favor, tudo bem. Quando não decide, se calhar há aí marosca. Quer sugerir uma medida para levar as agências de notação a aumentarem-nos o rating? É capaz de ser possível dar umas sugestões ao Governo? Eu, desde há bastante tempo, que desconfio das agências de notação financeira. Quer dizer, não é só quando não fazem aquilo que eu estou à espera que façam. Eu lembro-me quando deram 3 As ao Lehman Brothers, ou o que é que foi, foi ao Lehman Brothers. Sexta-feira. Tinha, exatamente. Depois eles faliram na segunda. Já desde essa altura que eu suspeito que há ali qualquer coisa que não está bem. Agora, o Cavaco e o Passos Coelho sempre gostaram muito. Fazem parte de um jogo que eles adoram. Temos então o João Miguel Tavares, ministro do SPIN.
quando Paulo Pedro Mexia vai ser, esta semana, ministro do duplo. É um tema, desde sempre, muito glosado na literatura. Exatamente. Não é por isso. Não, tinha muito gosto de Pela falar. literatura e pelos bebedores do whisky. Tinha muito gosto, exato. Tinha muito O gosto duplo. de falar do romantismo alemão, mas não é para isso que aqui estamos. Tem a ver com o duplo papel de jornalista e de cidadão, com que as pessoas estão nas redes sociais e se comportam nas redes sociais e que neste momento está em discussão em todo o lado, em vários jornais estrangeiros e que tem sido agora discutido cá, no Expresso, na RTP, na SIC, na TV, enfim, vários órgãos de comunicação portugueses têm discutido isso porque, evidentemente, que os jornalistas à procura de um código de conduta. À procura de um código de conduta, porque é evidente que os jornalistas têm direito a estar nas redes sociais e são cidadãos e podem fazer o que quiserem nas redes sociais, mas há zonas de fronteira, sobretudo quando falam, enquanto cidadãos, dos mesmos assuntos que cobrem enquanto jornalistas. E, evidentemente, por hipótese, se um jornalista de política, que vamos pôr isto mesmo caricatural, que à tarde vai entrevistar o Presidente da República, escrever no Twitter ou no Facebook, vou entrevistar este Palermo logo à noite ou logo à tarde, será que pode fazer isto? Será que se pode dizer, isto não foi o jornalista, foi o cidadão para o seu grupo de amigos? Pois é, aquela discussão em que direi que as redes sociais são conversa privada ou espaço público, etc. E já tem havido alguns casos de pessoas que até em Portugal, que se esticam, que fazem comentários, não sempre sobre os assuntos que cobrem diretamente, e nesses talvez seja menos problemático, até porque as pessoas têm direito, mais uma vez, a exprimir as suas opiniões. Mas quando se imagina aquele caso típico que é jornalistas de economia a falar de empresas ou de empresários, jornalistas de desporto a falar de árbitros e de presidentes de clubes, etc., a fronteira entre aquilo que a pessoa faz nos seus tempos livres ou faz por sua alta recriação e o código deontológico é bastante ténue, e eu acho que é um assunto bastante importante, até porque há pessoas, e não vou dizer nomes, que são muito diferentes enquanto jornalistas e enquanto membros das redes sociais. São jornalistas conscienciosos, moderados, até plácidos, e que nas redes sociais são verdadeiramente hooligans, segundo me dizem. Pois, porque não frequenta, não é? Porque não frequento. Este tema interessa-lhe, Ricardo Araújo Pereira. Pergunto isto porque sei que não gosta especialmente nem de jornalistas nem de redes sociais. Não, o pior de tudo para o Ricardo Araújo Pereira, de certeza, é um jornalista no Facebook. Isso deve ser a pior espécie. Exato. É isso, é uma espécie de cocktail de abominações, não é? Põe-se tudo no copo, agita e dá isto. Vamos lá ver. Na sua opinião, as empresas de comunicação devem obrigar os seus jornalistas a cumprirem determinadas regras quando usam as redes sociais como cidadãos? Lá está. Eu creio que as empresas de comunicação deviam obrigar os jornalistas a dar menos importância às redes sociais, mas não neste sentido. Eu estou mais preocupado com o que os jornalistas fazem nos jornais. E neste caso específico, eu acho que são vítimas de si mesmos, porque os jornalistas é que começaram a achar que aquilo que se escreve no Twitter e no Facebook é importantíssimo. Olha, vejam o que se está a dizer no Twitter. Eu, pessoalmente, não tenho muito interesse no que Crazy Eagle 35 acha de coisas. Não tenho interesse nisso. Os jornalistas sempre acharam, espera aí, porque Crazy Eagle 35 disse uma coisa extremamente polémica no Facebook. Não interessa, como estar à escuta nos snack bars. Quer lá saber do que é que andam a dizer. Isto foi a intervenção de Ricardo Araújo Pereira, da sua caverna, algures, nas montanhas do Afeganistão. Na sua caverna está. Estou rodeado de pessoas que não falam a nossa língua e estão a olhar para mim neste momento como quem será este russo? O jornalista continua a ser jornalista quando está no Twitter ou no Facebook, João Miguel Tavares. Isso sim, continua. Para mim o jornalista continua a ser jornalista até quando está na cama. O jornalista nunca deixa de ser jornalista. Tem que ouvir duas fontes. Tem que ouvir duas fontes e proceder a grandes investigações. E depois relata também? Não. É para relatar? Também pode, então não. Acontecem coisas tão giras por ali. Mas para mim, até no truca-truca pode haver incompatibilidades. Eu sou isso é o que há mais. Eu sou nessa matéria. Não, eu acho que não se pode
não se pode ter ao fato e fingir que não se é jornalista. Embora acho que o Souto Mexia colocou o problema no sítio certo, que é a questão das áreas que cada jornalista... Portanto, não é preciso recentrar a questão. Não é preciso ressentar a questão, está muito bem feita. As áreas é importante, ou seja, é evidente que se eu for um jornalista de desporto e a minha vida for escrever sobre o Benfica Sporting, tenho que ser moderado a falar daquilo da mesma maneira que não tenho que ser moderado a falar do Passos Coelho. Se for um jornalista que na política não posso de repente fingir que não sou um jornalista de política e começar ali a mandar bocas para a plateia. Portanto, é preciso ter algum e se mudar bom de diretoria, senso. os tweets ficam lá acumulados. Isso é evidente. Isso é evidente que os tweets ficam acumulados. Portanto, pois é isso, é melhor importante ser não prudente. esquecer que o Twitter tem uma memória de elefante. Ainda agora um desgraçado de um rapaz que vai substituir o Jon Stewart já andam em cima dele porque em 1971 escreveu um tweet qualquer sobre aquilo que eles acham que é Isso é o Chuck Norris. Em 71 eu acho que ele ainda não tinha nascido. O Pedro Mexia, então, ministro do duplo, e estão entregues as pastas por esta semana. Daqui a pouco as eleições que deram maioria absoluta ao PSD na Madeira. Agora, o Ricardo Araújo Pereira declara-se oportuno, mas não oportunista, suponho, Ricardo Araújo Pereira. Não exatamente. A que é que se deve o seu sentido de oportunidade? Ora bom, são duas coisas. É para questionar as oportunidades que Pedro Passos Coelho diz que neste momento os jovens já têm e questionar o sentido de oportunidade dessas declarações. Quer falar que saíram da subida da taxa de desemprego? Na mesma altura, exatamente na mesma altura em que foram lançados os dados sobre o facto da taxa de desemprego jovem ter subido. Portanto, isto significa o quê? Significa que dados relativos à segurança social continuam a chegar com atraso à mesa de trabalho de Pedro Passos Coelho. Já aqueles dados sobre o que ele devia chegaram com atraso, agora os dados sobre o desemprego jovem também chegam atrasados. Eu recomendo Correio Azul. 2 palavras, Correio Azul. Depois, não recomendo que Pedro Passos Coelho joga a apanhada com o Schäuble, porque apanha-se sempre mais depressa o mentiroso. Essa foi borderline. É um bocadinho. É possível que esta questão da oportunidade, que Passos Coelho disse, agora os jovens já começam a ter mais oportunidades, uma vez que os números de desemprego sobem, essa oportunidade só pode ser a imigração, que ele disse em tempos que era uma oportunidade muito gira. Então, mas agora há um programa para voltarem para cá, e para fazerem empresa. Pois há, mas para quê? Para engrossar as listas de desemprego, não se percebe muito bem. Eu sei, é o programa Vem, não é? É esse. Não sei, sinceramente, não sei se esse programa vai convencer algum jovem. Afinal, as coisas não estavam a correr bem, João Miguel Tavares? Estes números são preocupantes, porque de facto... Temos os cofres cheios, a economia a crescer. Sim, os cofres cheios a gente já falou aqui a semana passada e de facto já explicámos à senhora para, não sei, ler alguns livros de história para saber as ressonâncias na nossa história recente que essa palavra tem. Mas no caso do desemprego, estes números são problemáticos porque de facto vêm interromper uma narrativa de isto está a crescer, estamos a controlar o déficit, o desemprego está a cair, ainda que em relação ao período homólogo de fevereiro do ano passado o desemprego esteja mais alto, na verdade é que caiu em relação ao trimestre, ao mês anterior. E portanto, se isto continua assim, se de repente os números do desemprego começam a piorar, o Governo tem um problema. Porque a pouco e pouco ele está a dizer que tudo isto é pouquinho, não é? Tudo é pouquinho, o déficit está a ser cumprido ali à risca, o crescimento é muito pequenino, o desemprego está a cair muito pouco, mas quer dizer, estas migalhinhas vão servindo para alimentar o Governo. Se de repente elas falham, voltam outra vez a ter um problema com a sua narrativa de a austeridade, apesar de tudo, deu alguns resultados, estamos a sair disto. Isto pode complicar as contas ao Governo, Pedro Mexia? Pode, porque há vários níveis... Ao Governo, quer dizer, há a maioria, há a coligação. Sim, porque há vários níveis de... Aquela frase, não sei se era foi acho que de Luís Montenegro, de Portugal está melhor, os portugueses não necessariamente. Sim, uma coisa assim desse está melhor, os portugueses. Essa frase tem alguma coisa de... Não estou a dizer que seja verdadeira ou falsa, mas tem alguma coisa de verdadeiro no sentido de que é verdade que podem... Por exemplo, o déficit pode estar melhor,
mas as pessoas não vivem isso no dia-a-dia. O desemprego, ou até o crescimento pode estar... o país pode estar a retomar o crescimento, mas o crescimento não ser visível. E depois vai havendo uma escadinha em que há coisas que são cada vez mais visíveis. O desemprego é muito visível e quanto mais visível é, mais impacto eleitoral tem, porque as pessoas podem dizerem, bom, o déficit está assim ou assado, a pessoa pode achar, bom, isso é bom, isto o governo esteve bem, mas não afeta a vida no seu dia-a-dia. O crescimento um bocadinho, o desemprego muito, porque depois conhecem-se histórias e há exemplos e aparecem pessoas a falar, etc. E, portanto, esse é um ponto que nunca foi, provavelmente, o ponto forte desta governação, e se não for o governo não tem estado, as perspectivas não são muito más do ponto de vista eleitoral, quero dizer, nos outros dados, e tem conseguido manter mais ou menos uma visão das coisas que bate certo, se quiser que bata certo, mas no desemprego não podem mesmo falhar. Está explicado o sentido da oportunidade do Ricardo Araújo Pereira quando ao João Miguel Tavares confessa-se mal alugado. O problema é dos hóspedes ou do senhorio? Neste caso aqui o problema é do senhorio, da senhoria, mais propriamente falando, sim. Da senhoria... Eu percebi que quer falar da senhora Varoufakis. Da senhora Varoufakis. Foi depois de ver aquela reportagem fotográfica. Depois de ver aquela reportagem fotográfica. E como as pessoas que veem este programa já sabem, eu sou um grande apreciador do discurso moralista e de um discurso moral sobre a política. Mas eu cada vez mais estou convencido... Assim, não, moral no sentido ético. Confissão. É melhor falar só da presença do seu advogado. Não. Mas cada vez mais eu noto que qualquer discurso moral e ético deveria vir acompanhado de por favor, não tente fazer isto em sua casa. Como... sobretudo se a casa tiver vista para a Acrópole. Sobretudo com vista para a Acrópole. Não, é que de facto, tanto em Portugal... Porque há essa curiosidade que é capaz de ser por acaso de que as pessoas têm discursos éticos muito fortes, depois têm uma vida muito pouco compatível com isso. Basta ver o caso daqueles pastores americanos da direita religiosa e que depois, em geral, têm sempre histórias com cocaína e prostitutas. Mas tu acreditas que é possível ter um discurso ético e viver eticamente? Acredito, mas não é ter um discurso ético. Ter um discurso ético na política e fazer disso um cavalo de batalha, quem o faz, por uma razão ou por outra, é muito passível e é muito provável que tenha esqueletos no armário. Não, mas eu acredito. Temos quase como uma inevitabilidade. Não é uma inevitabilidade. Pensa no caso americano. O caso americano é claríssimo. O caso americano é claríssimo, onde o discurso moral é muito forte e são incontáveis os casos de demissões de pessoas que se meteram com... Isso não devido, mas eu acho que no Portugal lá está. Quando nós comparamos com outros países, eu até posso concordar contigo, nomeadamente com os países anglo-saxónicos, onde eles levam isso a um extremo que chega a um ponto que não chega a ser aconselhável. Num país como Portugal, em países mediterrâneos, onde a corrupção realmente tem uma força muito forte, não estou a falar. Esse discurso moral para mim é um discurso fundamental. Vou dar um exemplo deste momento. Uma pessoa que foi eleita com discurso moral, Marinho Pinto, e chega ao Parlamento Europeu e diz isto é um escândalo que estas pessoas ganham, mas eu vou ficar e não vou abdicar do meu. Mas com certeza. Portanto, o discurso moral na política, usado enfaticamente, é quase sempre seguido pela incongruência moral. Isso é a história da política, eu também concordo contigo, das democracias. Mas eu gostaria que não fosse assim. E acho que não tem que ser assim. E acho que este discurso moral é um discurso importante. Vamos ao caso concreto que ainda não foi depois acontecem estas coisas que o Pedro Mexia está a dizer. Sim, no caso, isto tem a ver com a senhora Varoufakis, que tem 2 casas na Grécia, parece que a senhora tem umas bonitas propriedades, uma numa ilha, a outra foi a casa que todos nós vimos com vista para a Acrópole, com eles a beberem o Santorini e há um pequeno detalhe, essas casas foram alugadas, algumas delas por generosa maquia, fala-se em 5 mil euros nas casas da ilha. Portanto, generosa maquia é muito bom. O que é que a senhora esqueceu-se de informar o Instituto de Turismo da Grécia e, portanto, não pagou as devidas taxas. Ou seja, não eram daqueles turistas já previamente preparados para fazerem o trabalho de inspectores do fisco há mais anos. Não era. Já agora diga-se que essa medida foi deixada cair. Essa medida foi deixada cair, exatamente, mas o que não foi deixado cair foi o discurso de Varoufakis a dizer: senhores, temos que ajudar a Grécia e, por favor, gregos comecem a pagar impostos. E é caso para dizer, então começa pela tua mulher, senão Varoufakis convencia lá, porque ela não está a pagar os seus devidos impostos. E é isto, quer dizer,
Isto dá razão ao que o Pedro Mexia estava a dizer, mas eu quero acreditar que é possível um discurso ético, mas as pessoas que o têm, é evidente que o têm que cumprir, o que torna a coisa difícil. É um bocadinho estar de bata branca num bloco operatório, há sempre umas pingas de sangue que acabam por vir parar à bata, mas As é coisas pena que seja assim. Na Grécia continuam a não estar fáceis para o governo do Syriza, que já admite aumentar o IVA e o IRS. Que efeitos é que este recuo do Syriza pode ter a nível europeu? Sim, na própria questão da privatização do Porto, etc. Quer dizer, era inevitável que houvesse recuos e não é... eu acho que foi, num certo sentido, positivo a vitória do Syriza, no sentido que foi possível pela primeira vez um partido com uma plataforma anti-austeridade ser governo, discutir na Europa e ver o que é que a Europa tinha para propor, mas discute-se e vota-se e a Grécia não pode fazer valer a sua opinião contra o consenso europeu ou a maioria europeia ou o que seja. E é evidente que toda a gente percebia, só mesmo pessoas muito crentes é que não percebiam que muitas dessas coisas iam sendo deixadas cair uma após outra. Algumas eram mais ou menos emblemáticas, aquela coisa da readmissão dos funcionários públicos, das empregadas de limpeza, etc., tinham um cariz mais propagandístico e simbólico como do que quando real. Passos Coelho foi em económica. Exatamente, esse tipo de que são mais medidas simbólicas do que de substância, mas quando entramos quando entramos na questão fiscal, na questão dos impostos, na questão das privatizações, etc., onde eles estão a ser forçados a ir buscar um bocadinho aqui, outro bocadinho ali, não se sabe bem o que é que vai ficar além da retórica e, como se sabe, há bastantes divisões no próprio Syriza quanto a isso. É o problema da realidade. O Syriza confrontou-se com a realidade. Será que a realidade é de direita, Ricardo Araújo Pereira? Olha, sabe a pergunta? Não, Carlos, eu creio que as instituições europeias são de direita, isso sim. A realidade vota sempre à direita. Portanto, é possível que não permitam políticas de esquerda. Agora, aquilo que o Pedro Mexia disse é verdade. Há inúmeros casos de políticos americanos que são eleitos a defender os bons costumes e os valores da família e depois vêm a saber-se que andaram a fazer amor com um fuzileiro. Mas a Europa, o que está a fazer é uma coisa, enfim, não é bem a mesma coisa, mas é igualmente obsceno, que é, por exemplo, a Alemanha e a Finlândia dizerem vocês deviam fazer mais como nós, pá, poupanças e tal. É sempre um pouco, enfim, lá está, obsceno, quando um rico se vira para um pobre e diz tu devias ter mais um estilo de vida parecido com o meu. Porquê que não optas por um estilo de vida parecido com este que eu tenho? E a resposta é, não pode. Sim, mas há uma razão pelo qual os países ricos dizem isso, Ricardo, que não é absurda, que é o facto dos contribuintes desses países sentirem que estão a fazer um esforço que não veem às vezes o sentido. Isso é muito fácil criticar isto de fora, mas do ponto de vista dos contribuintes de um país rico, é normal, e todos eles, aliás, sejam de esquerda ou de direita, os governos desses países, se confrontam com isso, com essa questão. Lá está, mas os contribuintes de países ricos deviam perceber que são contribuintes de países ricos porque há uma série de países pobres que lhes compram os BMWs. Com certeza, mas os contribuintes deviam perceber, é uma frase com uma operacionalidade política claro, bastante reduzida. Pois, claro. Além de que que nós só existimos para comprar BMWs e Volkswagens, também vou ali e já venho. Mas não só. Também salsichas, para constituir mão de obra barata. Exato. Pronto, ficámos a saber porque é que o João Miguel Tavares se declara mal alugado. E vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se não. Ou será não? Não, porque a direita francesa, que há uns meses, e aqui noutras eleições, tinha-se declarado nem, ou seja, perante ter que escolher, perante a escolha entre o Partido Socialista ou listas de esquerda e a Frente Nacional, não tomava posição, nem uns nem outros. E agora, depois destas regionais europeias que deram uma vitória muito expressiva à direita clássica, digamos assim, o regresso de Sarkozy,
e um resultado bom, mas sem grande expressão. Passo a contradição nos termos da Frente Nacional, isto é, ganharam a primeira volta e na segunda volta acabaram por não ficar à frente nenhum departamento, embora haja bastantes casos em que têm muitos conselheiros e, portanto, a governação concreta vai ser dividida, vai ser muito negociada, mas o que acontece é que a direita francesa, a direita moderada, conseguiu, e aparentemente até vendo departamento a departamento a transferência de votos da primeira para a segunda volta, aparentemente a maioria do eleitorado francês disse que prefere não em relação à extrema-direita e não nem. E apesar de tudo, tendo em conta a deriva que muitos partidos centrais de centro-direita e de centro-direita tiveram na Europa, que achavam que podiam combater a extrema-direita usando o mesmo argumentário que a extrema-direita. E que aliás acontece, embora não seja um partido de extrema-direita, mas acontece um bocadinho no caso inglês também com o UKIP. Essa estratégia falhou, porque esses partidos continuaram a crescer e continuam a crescer em alguns casos, e é bom que sejam os Sarkozys e os Camerons e as pessoas da direita tradicional europeia que digam não ao crescimento da extrema-direita, que não augura nada de bom. Como é que se explica, João Miguel Tavares, este fracasso relativo de Marine Le Pen e da Frente Nacional? Sim, foi relativo, de facto. Eu acho que uma grande explicação é Sarkozy, não é? Que volta de uma maneira impressionante e uma grandiosa vingança sobre o Sr. Hollande. A outra explicação, se calhar, é o próprio Hollande. É outra explicação, é o próprio Hollande, não é? Que é aquele desastre ambulante que todos nós conhecemos. Agora, de facto, foi uma desilusão para a Frente Nacional, incluindo uma das circunscrições, mas que às vezes aquilo da Frente Nacional, de facto, é um partido muito particular, porque uma das favoritas, mais uma vez, para a eleição é uma sobrinha de Marine Le Pen, e, portanto, aquilo para quem gosta tanto da República, aquilo já parece mais uma monarquia, aquela Frente Nacional do que outra coisa. Aquilo é o pai, é a filha, é a sobrinha, portanto, mas fico contente que sejam esses os resultados, vamos ver nas presidenciais, mas dá sempre a ideia que a Frente Nacional falta-lhe sempre ali qualquer coisa para realmente chegar ao poder. Falta-lhe, sobretudo, políticos com notoriedade nacional. Já que estamos a falar do estrangeiro, vamos voltar para o estrangeiro. Enquanto eleitor de esquerda, Ricardo Araújo Pereira seria capaz de votar à direita para travar a extrema-direita? Carlos, é o chamado de engolir o sapo, não é? É uma estratégia eleitoral com tradição, até no nosso país. Tu votavas no Sarkozy, isso seria bonito de ver. Eu imagino-te a votar na Carla Bruni, mas no Sarkozy não. Sim, votaria com gosto, mas... Na quem? No Sarkozy ou na Carla Bruni? Não. Mas para evitar, se a escolha fosse apenas essa, a minha proposta, e até voltando um pouco ao início do nosso programa, à lista de pedófilos e às vezes algumas estratégias que se propõem para tratar o problema da pedofilia, eu há muitos anos que defendo castração química para a família Le Pen. Acabar um pouco com aquele flagelo, não é? Mas que é, do ponto de vista da substância. Há uma frase muito interessante a esse aspecto que foi cunhada naquela eleição que foi Jean-Marie Le Pen contra Chirac, em que os eleitores de esquerda diziam: vou votar no vigarista contra o fascista, que era um slogan eleitoral ganhador. Deixamos o Pedro Mexia não, ou não, e viramos-nos para a Madeira, onde o PSD voltou a ter maioria absoluta, desta vez à tangente e com um pequeno episódio rocambolesco no apuramento dos resultados. Há ilações a tirar destas eleições na Madeira? Ilações nacionais? Sim. Não, eu não acho que haja grandes ilações nacionais, porque de facto a Madeira viveu uma circunstância muito particular e que de facto é rara mesmo noutros lados. É porque o PSD viu renovada a sua maioria absoluta, mas a pessoa que foi eleita era, de certa forma, um anti-jardinista. Ou seja, se isto tivesse sido combinado entre Jardim e o Miguel Albuquerque, aquilo teria sido extraordinariamente bem combinado. Além de que foi um laranjinha
que cultiva rosas. Uma gajinha que cultiva rosas. A ganhar, Portanto, também tem a sua ironia. Tem, um senhor sensível. Imaginamos nós que cultiva rosas. Põe toda a sua sensibilidade nas rosas e depois chega um selvagem. Aqui as rosas, mas quer dizer, estava a fazer estavas a fazer um trocadilho. o trocadilho com o PS. Exato. Sim, de facto, há mais rosas isso não há dúvida. Acho que há mais rosas no quintal de Miguel Albuquerque do que votos rosa em toda a Madeira. Eu acho que sim. Isso podia ser um futuro slogan. Mas isto... Miguel Albuquerque, para começar, parece uma pessoa mais civilizada e mais composta do que Jardim. Vamos ver o que é que acontece. Mas é difícil fazer essas eleições por isso. Nacional. O legado de Jardim acabou por não estar totalmente em avaliação. O normal neste tipo de coisas é a pessoa que sai escolher o Delfim e ir o Delfim. Mas há um que vai estar. Esbarrar com a parede. Há um que vai estar constantemente, que é a dívida, não é? Mas a dívida vai estar. Mas isso não deixa de ser impressionante. Agora, deixa-me só acrescentar: o resultado do PS é um resultado miserável. Isso é para o Pedro Mexia. 11% é um escândalo. Não pode escandalizar. O fracasso da coligação encabeçada pelo PS enfraquece António Costa de algum modo? Não, isso... Ainda estamos no domínio das eleições nacionais. É feio. A não reação dela é feíssima. Sim, mas eu acho que, de facto, as políticas das autonomias são, de facto, autónomas. Basta ver, aliás, a posição do CDS, que está em coligação com o PSD no Governo Nacional e na Madeira é a principal força da oposição e, portanto, acho que não. Acho que isso não se passa dessa maneira. Acho que o PS pagou caro fazer aquela coligação com partidos, enfim, que não têm nada em comum ou muito pouco em comum, a não serem adversários do jardinismo. Se fazer parte de uma coligação com José Manuel Coelho, enfim, diz tudo sobre o Jardim já não estava lá. Diz tudo sobre a seriedade daquela candidatura e foi bom ver na noite eleitoral, independentemente depois lá daqueles sobressaltos da contagem e da recontagem, foi bom ver na noite eleitoral Miguel Albuquerque a cumprimentar os adversários, os jornalistas, a falar na unidade nacional. Ele quis claramente marcar a diferença em relação ao estilo de convidar Alberto Jardim para o governo. Eu acho que ele preencheu todos os itens de vou fazer um discurso anti-Alberto João. E Alberto João também, que disse agora já não tenho nada a ver com isto. Sim, e tenho alguma simpatia pelas pessoas que tiveram aquela meia hora de alegria, desde a CDU ao próprio Alberto João, que eu acho que deve ter alegrado por aquela recontagem, a dizer, sem mim não ganham, claro. Mas depois foi um momento... Afinal era foi uma alegria breve, para citar Virgílio Ferreira. O líder do PS, já falámos de António Costa, não foi notícia por ter aparecido, ou melhor, foi notícia por não ter aparecido na noite das eleições e foi também notícia esta semana por ter renunciado ao mandato de Presidente da Câmara de Lisboa. Não sei se já chegaram aí as notícias, Ricardo Araújo Pereira. Costa faz bem? Já. Em ir-se embora? Eu acho que sim. Pelo menos o New York Times disse que sim. Ele fazia bem. Eu creio que o que Costa tem a fazer é... Mas isso não é no Afeganistão? Não só... Eu agora fiquei baralhado. Estava que era na caverna. Foi Afeganistão. Foi o Kabul Times. Enganei-me. As pessoas acham que... Eu acho que é boa ideia... que é boa ideia António Costa sair da Câmara. Vai meter-se em menos alhadas. Eu acho que ele tem de reduzir o número de alhadas em que se vai meter até às eleições. Eu recomendo que ele até às legislativas fique em casa em posição fetal. E não fatal. Sossegados, sim. Não, fatal pode ser o contrário. Pois. Quer dizer, ele andar a dizer coisas. Mas não pode ser. O homem tem mesmo que dizer coisas. Não... Isto tem sido uma sucessão. Não, João Miguel, tu queres o mal do António Costa? Não quero nada, bem pelo contrário. Eu votei António Costa para a Câmara de Lisboa. Bem pelo contrário. Ele está com uma postura soneca, que eu já disse aqui, que é realmente um soneca, tipo, acorda o homem. Já vai sem tempo que... O Henrique Neto chega-se à frente, diz, é-me indiferente. Perde na Madeira, caladinho, parece que é um outro, é-me indiferente. Já vai sem tempo de começar a agir, fazer-se homem. Carlos, precisava dizer alguma coisa sobre as eleições da Madeira, que é o seguinte: a vitória do PSD Madeira é a vitória de um partido anti-austeridade. O PSD da Madeira sempre foi um partido anti-austeridade. Foi, aliás, um partido, mais do que anti-austeridade, um partido pró-regabof.
E isso deve assinalar-se no contexto europeu. Não é o que tu defendes, mano. Bom, está na altura dos decretos. Eu não sou para o regabof, Ai, não. O Pedro Mexia, decretos. O Pedro Mexia só em situações muito decreta específicas. não às taxinhas. As taxinhas, neste caso uma taxinha que foi vetada pelo Presidente da República, que era esta taxa da cópia privada, que ia taxar os MP3, discos rígidos, discos externos, pens, CDs, etc., porque evidentemente as pessoas hoje não respeitam os direitos de autor, e eu acho que isso é um problema, e compreendo a posição dos autores em relação e a preocupação em relação a isso e a tentativa de arranjar maneiras de lidar com esse problema, mas esta lei que tinha sido aprovada pela maioria, e a que a DECO chamou obsoleta, ineficaz e desproporcionada, parece-me que não resolvia grande coisa e que, sobretudo, aconteceria o que, aliás, o Presidente da República diz na sua fundamentação, que é as pessoas arranjarem esses bens e serviços Na Candonga. Em digital, fora de Portugal, em mercados estrangeiros, etc. E, portanto, não é, era uma preocupação legítima, uma solução má, e ainda bem que foi vetada. O João Miguel Tavares decreta 2302, não me enganei no número. Não, 2302, porque saiu Não é o ano, notícia. não é ficção científica. Não é o ano em que o mundo vai acabar. É um número de agentes externos, segundo a Comissão de Proteção de Dados, que tinham acesso aos dados fiscais, que têm acesso aos dados fiscais de todos nós. Quer dizer, não estamos a falar sequer do número de funcionários da autoridade tributária. Parece que são 11 mil e tal, mais estagiários. Estamos a falar de 2.302 pessoas que trabalham em empresas de consultoria, empresas externas ao próprio Estado e que têm acesso. E, portanto, aí sim é que se aplica aquele pró-regabof que parece que Ricardo Araújo Pereira, lamentavelmente, parece não apreciar. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta que se apreenda o brioche. É assim? Exato, a propósito, é isso mesmo, a propósito de uma notícia segundo a qual a autoridade aduaneira, como é que se chama aquilo? Tributária. Sim. É isso. Foi É os impostos. junto de uma pastelaria, exato, junto de uma pastelaria que tinha dívidas fiscais e eles chegaram lá e apreenderam 4 bolos. Ora, a apreensão Vão estar em de asta bens pública perecíveis. um dia destes. É 30 Exato. cêntimos cada um. Mas já cheios de bolor. A apreensão de bens perecíveis não faz nenhum sentido, não é? Como toda a gente compreenderá. É inútil, é só para estragar. Isto é o equivalente ao fiscal chegar lá e lamber a prateleira dos croissants. É só para prejudicar o negócio dos desgraçados. Pronto. Eu quero lembrar, e esta é uma questão importante, que ao Passos Coelho nem um arroz de tomate lhe penhoraram. Atenção, durante anos e anos. E, portanto, folgo em saber que temos os cofres cheios de ducheses. Está concluída mais uma reunião semanal e foi dita a palavra lamber. 2 a 8 dias, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e com o Ricardo Araújo Pereira já regressado à pátria. Boa Páscoa e boa viagem, Ricardo. Obrigado.